6 características de pais super protetores. Você sabe quais são as consequências disso? Você sabia que seu filho pode se tornar um adulto extremamente depressivo por conta desta ação? Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te passar um teste para saber se você está protegendo demais o seu filho e ainda te ajudar a sanar esse problema, se esse for o seu caso. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Jo e hoje eu vim aqui para trazer para você as características dos pais super protetores. Esses pais costumam ser chamados de helicóptero, você sabia disso? Chama-se de helicóptero por quê? Pelo fato de que o helicóptero, quando ele está ali em volta de um território, ele fica ali com as hélices girando e ele vem da situação, um problema, uma circunstância, ele já desce para ajudar, para prestar socorro. Os pais que são super protetores são da mesma forma. Não significa que são pais negligentes, que são pais ruins, muito pelo contrário. São pessoas que costumam ser pessoas muito amáveis e com a melhor das intenções. Só que elas têm um medo, uma ansiedade muito grande em relação à própria criação dos filhos e com isso elas acabam protegendo as crianças de uma forma, num nível que não precisa. Elas não deixam que essas crianças tenham independência. E isso traz consequências que são muito graves. Isso afeta o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto de efeito motor nas crianças, porque a criança deixa de amarrar um sapato quando ela tem que amarrar, de comer sozinha quando ela tem que comer, e daí por diante. Ela deixa de fazer coisas que tornaria ali sua rotina muito mais tranquila. Tem crianças que chegam aí na faixa de 9, 10 anos sem fazer várias coisas básicas justamente porque os pais superprotetores acabam impedindo que elas tenham essa desenvoltura, justamente por imaginar que elas são frágeis demais e que isso vai ali afetar elas. É muito pelo contrário. O que acontece quando você deixa a criança se desenvolver, permite que ela faça ali coisas para si mesma, vai possibilitar com que ela seja uma criança mais independente, com que ela se desenvolva muito mais rápido e faça coisas no dia a dia quando se tornarem adultas de forma muito mais prática do que as crianças que foram super protegidas. Além de afetar o desenvolvimento das crianças, a superproteção também traz ali o risco da criança se sentir incompetente o tempo inteiro. O que é isso? Quando ela estiver frente a situações que não são situações fáceis de lidar, ela vai se sentir incompetente, ela vai se sentir incapaz e ela vai se sentir desmerecedora. Ela não vai sentir que merece aquilo, que é capaz de fazer aquilo, e isso vai fazer com que ela fique numa bolha em que os pais estão ali protegendo e cercando ela. Só que infelizmente todo mundo sabe que a vida ela tem vários ciclos e quando a pessoa se torna adulta, outros ciclos surgem. De repente, esses pais que super protegeram ali na infância, desejam que esse filho cresça. Mas vai ser muito mais difícil ele crescer se ele for super protegido. Essa sensação de incompetência vai afetar o filho a tal ponto de que quando ele for, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, ele vai sentir uma insegurança muito grande. Quando ele estiver no primeiro emprego dele, ele pode ouvir um grito do chefe e ele largar o emprego só porque ele ouviu esse grito. Então, a superproteção afeta em vários níveis. Então, eu já falei aqui 2. Afeta o desenvolvimento da criança e também traz a sensação de incompetência. Outra circunstância que é muito mais grave e que pode afetar aí quando os pais superprotegem o filho é a possibilidade de desenvolvimento da ansiedade e da depressão. E aí você pode pensar assim, nossa, mas meu filho está super bem, ele não tem ansiedade, ele não tem depressão, sendo criança. Só que esse problema pode surgir na vida adulta, quando a criança ali já for um adulto, porque é um problema que costuma surgir a longo prazo. Por que depressão? Porque depressão é excesso de passado. A criança ali, enquanto estava sendo super protegida, ela imaginava o mundo de uma forma. Depois, vendo a realidade, quando se tornou adulta, isso vai afetá-la a ponto dela querer ficar só no passado. A ansiedade já é o quê? O excesso de futuro. Por que isso pode acontecer com a criança? Justamente pelo fato de ela querer um futuro semelhante ao que ela teve quando ela era criança, protegida de tudo e de todos. Então, não superprotejam seus filhos. A gente precisa ter o caminho da assertividade, que é a linha do meio. Nós temos, o parâmetro aí de omissão, que é quando os pais não fazem nada pelos filhos e mesmo que inconscientemente eles não se importam em ver ali o filho sendo estimulado e não propiciam isso aos filhos. E a outra é a agressão.
Esse outro limite é quando os pais empurram mesmo até coisas que nem seria para a idade dos filhos, sabe? Forçam. E isso também é ruim. Mas a linha do meio é a linha da assertividade. É você propiciar ao seu filho estímulos que possibilitem que ele seja livre, que ele seja criança, que ele seja feliz enquanto criança, mas que ele veja que há responsabilidades, que há coisas importantes para ele fazer. Você conseguiu entender aí os efeitos colaterais, quais são as consequências do seu filho ser super protegido? Bom, vou passar para você agora um teste bem rápido para você ver se você acaba aí super protegendo seu filho demais, tá bom? Vamos lá? A minha primeira pergunta tem a ver com algumas situações que costumam ocorrer e você vai pensar como você costuma reagir quando acontece. Vou dar aqui um exemplo que eu já falei antes. Quando seu filho está ali ou estava passando por esse momento de aprender a amarrar o sapato, você ensinou ali bonitinho como fazer 1, 2, 3 vezes, tá, beleza, até esse ponto tá tudo ok. Mas quando você via ou vê o seu filho tentando amarrar e tendo dificuldade, qual é a sua primeira reação? Você vai lá correndo e amarra por ele, ou você deixa ele tentando várias vezes e aí vendo que a situação tá muito complicada, você vai e amarra por ele? Isso é uma situação, pensa aí o que você faz ou fez, tá bom? Segunda situação, lição da escola, alguma atividade, alguma pintura que os professores pediram para poder a criança pintar em casa ou ela mesma desenhar em casa e tudo mais, ou coisas mais avançadas dependendo da idade da criança. Você propicia um ambiente seguro ali para a criança fazer, se você vê que a criança está tendo dificuldade para fazer aquele desenho, ou você fica ali do ladinho dela e ajuda, dá uma mãozinha, faz uma coisinha ou outra, dá uma ajuda para pintar também. Segunda situação. Terceira situação. A terceira situação já tem a ver quando a criança vai comer alguma coisa que é diferente, que precisa fazer de uma forma diferente para comer, ou mesmo quando ela tá ali no início daquela coisa de os pais vão lá e dão na boca, ou eu vou comer sozinha. Como que você fez, ou como que você tá fazendo com seu filho? Você deixa ele ir tentando pegar o garfo, pegar a colher e ir comendo, ou vendo que ele tá pegando um pouquinho torto, você já vai lá e coloca na boca dele do seu jeito, ou você fez isso quando ele estava aprendendo a comer. Pensou um pouquinho sobre isso? Essa é a primeira etapa do teste. Se você disse sim aí para tudo isso, que é a parte 1 desse teste, significa que você tem uma dificuldade muito grande em ver o seu filho desconfortável. Para você, fazer ele lidar com frustração é muito difícil. Depois eu vou falar mais a fundo sobre frustração. Mas, resumidamente, se você não aprender a frustrar o seu filho em momentos específicos, ele vai se tornar uma criança e um adolescente e, consequentemente, um adulto com muitos problemas, porque ele não vai saber se portar mediante as coisas e ele vai ter um desespero muito grande para tomadas de decisões e vai ter uma dificuldade também para lidar com circunstâncias difíceis. Por isso, esse ponto aí do teste é muito importante. Você percebeu que você respondeu sim a 2 dessas questões aí, dessa situação específica? Anota aí, porque isso já é um traço. Na verdade, essa pergunta é a pergunta em que traz mais características de que você é um pai ou uma mãe superprotetor, tá bom? Agora, as perguntas 2 e 3 já tem a ver com situações que você vê ali seu filho passar tanto na escola quanto com amizades. Eu quero saber primeiramente aí como que você lida na escola do seu filho. Você é presente, você sempre quer saber como que funcionam as coisas, se tá certo, se tá errado, se estão fazendo isso ou aquilo, mas você já percebeu que você estava invadindo demais, que você estava interagindo ali na escola de tal forma que você estava tentando mudar a forma que o seu filho estava sendo educado ali na escola? Por que eu tô te perguntando isso? Porque os pais que são super protetores, eles têm primeiramente uma dificuldade muito grande em deixar os filhos irem para outros lugares, para outros pontos, viverem outras coisas. A escola é o segundo ambiente que a criança vive ali e que ela fica, bem, porque ela está interagindo com pares, com outras crianças e está em desenvolvimento na mesma medida. Mas, muitas vezes os pais ficam muito mal em ver a criança ali se desenvolvendo fora da educação deles. Então, se você interfere demais, você precisa ter uma cautela em relação a isso, porque talvez isso signifique que você é superprotetor. E aí, qual é a pontuação em relação a isso? Você interfere demais ou você só interfere na medida certa? O que você acha?
Terceira pergunta, então, tem a ver com amizades. A gente vê com o tempo passando que as crianças, elas vão conhecendo outras crianças e vão fazendo amizades, e amizades fáceis. Os pais superprotetores costumam querer ser amigos dos filhos, e isso é muito bom. Só que o problema está em querer apenas que eles sejam amigos dos filhos, e aí eles acabam afastando as crianças, né, de outras crianças. A diferença disso para uma criança que pode trazer mau exemplo do seu filho é uma linha tênue. Como você percebe isso? Se você perceber que no meio aí da criação do seu filho, você acabou distanciando ele de outras crianças por ciúmes, por querer ter ele, né, ali como seu amigo pronto, isso é um grande sinal de superproteção. O quarto e último ponto tem a ver com a necessidade dos pais em fazerem com que os filhos tenham sucesso em tudo. O seu filho, ele sempre vai ter referência. Se vem uma amiga sua e fala sobre o filho que fez alguma coisa específica, você vai dizer que seu filho fez melhor, ou que ele fez uma outra coisa que é incrível também e tudo mais. Você já se percebeu fazendo isso? E em até momentos contrários, momentos em que, de repente, o seu filho fez alguma coisa errada, você tentou apagar ali a circunstância, amenizar, dizer não foi ele, ou não, meu filho não faria isso, ou nossa, tadinho, ele não sabia. Como que você lida com isso? Se você tenta ser condescendente e também tenta fazer com que seu filho tenha sucesso em tudo, isso também pode ser sinal de superproteção. E por isso, esse é um grande problema. Dentre essas 4 situações, grandes situações e problemas que eu trouxe aqui, se você respondeu sim para 3 situações em que eu transmiti aqui, significa que provavelmente você é uma mãe ou um pai superprotetor. Isso é um problema? Sim, é um problema porque você está superprotegendo demais, mas você tem tempo e o seu filho ainda é criança, você pode, né, conseguir resolver isso. Como? Bom, a princípio você vai se observar, você vai se policiar para não superproteger demais. Tudo que você vê que o seu filho pode fazer, mesmo que ele tenha um pouco de dificuldade no início, permita ele fazer. Se estiver muito difícil para você medir isso, será que isso é possível? Será que isso não é? Verifique na internet, pesquise coisas que são possíveis para crianças de X idade, de tal idade, isso ajuda muito. Uma coisa que é muito interessante também é você atribuir tarefas no dia a dia para o seu filho, porque os pais superprotetores, inclusive, impedem que os filhos façam coisas ali que são as tarefas domésticas, eles não permitem que os filhos eles se desenvolvam nesse aspecto, e isso é super importante também. Então, observe, de 3 a 5 anos, dá para poder ajudar a forrar a cama, dá para colocar a roupa suja no cesto de lixo, dá para fazer tal coisa. E assim, você vai ajudando o seu filho a se estimular a tal ponto de que ele vai tomar a iniciativa da maioria das coisas que dá para ele fazer. Isso é super importante para que você crie um cidadão. Não para que você crie uma criança que vai se tornar aí um adulto que vai trazer trabalho, não só para você, quanto para toda a sociedade. Quando você for tentar aplicar o que eu te falei aqui agora, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade devido às emoções estarem em jogo também. Quando a gente tem que mudar algumas questões e mudar o nosso comportamento, infelizmente as nossas emoções elas vêm com tudo e às vezes muito medo, raiva, tristeza, angústia, enfim, várias coisas, sensações ruins acabam vindo e isso pode atrapalhar no nosso desenvolvimento e no que a gente precisa mudar ali. Então, embora seja natural as emoções interferirem diretamente em como você vai se comportar para tentar ali não superproteger o seu filho, é muito importante que você aprenda a lidar com as suas emoções e aprenda também a ensinar o seu filho como lidar com elas. Por isso, eu tenho aqui abaixo, se você clicar aqui no link da descrição, você vai ver o meu e-book Emoções para Pais e Filhos. Ele foi criado justamente para essas situações, não só em casos de superproteção, como frustração, assertividade e muitas coisas afins que vale a pena você verificar. Você gostou desse vídeo? Se sim, se você não curtiu ele até agora, o que você está esperando? Pode curtir. Além disso, compartilha ele com as pessoas aí ao seu redor, principalmente com aquelas pessoas que você viu que tem essa característica de superproteção. Até logo mais!